Bom, então, conforme surgiu dúvida, na página 179, a 24 que diz: na figura abaixo, cada circunferência tem 1,5 centímetros de raio. Determine a área do triângulo ABC. Então, eu tenho as circunferências. Cada circunferência tem centímetros, um raio de 1,5 centímetro. O que é raio? Eu tenho uma circunferência, o raio é do centro até a extremidade. Isso é chamado de raio, do centro da circunferência até a extremidade, ó. Podendo ser em qualquer lugar. Isso é chamado de raio, do centro até a extremidade. Do centro até a extremidade. É chamado de raio. O diâmetro é quando passa pelo centro e atravessa a circunferência, ou seja, duas vezes o raio. O raio mais o raio, duas vezes ele. Porque daí atravessa a circunferência, chamado de diâmetro. E o raio é metade do diâmetro. Se eu tiver o diâmetro 10, a metade, o raio vai ser 5. Se eu tiver o diâmetro 20, a metade vai ser 10, tá? Sempre a metade. Então, sempre tem que passar pelo centro da extremidade. Se não passar pelo centro, é chamado de corda, tá? Só para dar uma revisadinha, então, do que é raio, diâmetro e corda, tá? Então, ele está dizendo ali que o raio, cada raio do centro até a extremidade vale 1,5. Se daqui até aqui vale 1,5, do centro dessa circunferência até a extremidade também vai ser 1,5. Do centro dessa circunferência até a extremidade, 1,5. A mesma coisa aqui, ó, do centro dessa até a extremidade, 1,5. Do centro até a extremidade, 1,5. Do centro até a extremidade, 1,5. Isso são raios, tá? Então, para a gente saber, para a gente calcular aqui a área do triângulo equilátero, a gente precisa calcular, saber a fórmula. Qual que é a fórmula? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é uma fórmula dada. Tem a demonstração no livro, se precisar gravar uma demonstração da fórmula, eu posso gravar. Tem na internet também, se você se pesquisar. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Mas, enfim, essa é a fórmula dada do triângulo equilátero, para mim achar a área. Mas, para mim achar a área, eu preciso saber quanto é o lado. E quanto que vai ser o lado? Se eu sei que daqui até a extremidade é 1,5 e daqui até a extremidade é 1,5, o lado vai medir quanto? 1,5 mais 1,5. 1,5 mais 1,5, 3. 3 o quê? Centímetros, né? Foi dado 1,5 centímetros? Sim, centímetros. Então, tem que dar a unidade de medida. Então, agora eu vou substituir. Quem é o L? 3. Então, a área vai ser quem? 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, quanto que vai ser a área? 3 ao quadrado é quanto? Deixa eu colocar aqui do lado. Quanto que vai ser a área? 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 sobre 4. Tem como eu simplificar? Não. Mas se eu quiser dividir, eu posso colocar direto 2,25. Mas assim já estaria correto, tá? Só que como é área, a gente utiliza duas medidas, centímetro vezes centímetro, né? Porque todas são centímetros. Então, vai ter centímetros quadrado. É uma área, tá? Então, agora eu já sei que a área é ou 9 quartos, raiz de 3, ou pode dividir 2,25, mas pode deixar assim mesmo. Quando tiver fração e a gente pode simplificar, a gente simplifica. Raramente numa questão do vestibular ou numa questão de uma prova ele vai dar em decimal, mas é só dividir, 9 dividido por 4, 2,25. Mas se quiser deixar assim, tá correto também, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, se não entenderam, entre em contato comigo. Mas a princípio é achar o lado e substituir na fórmula, tá? E o raio é do centro até a extremidade, o diâmetro atravessa, passando pelo centro, né? Toda a circunferência, sempre passando pelo centro. E se não passar, é corda, só para dar uma revisada. Tá bom? Cai bastante diâmetro. A maioria das vezes cai diâmetro, então sempre tem que pensar que o raio é metade, né? O diâmetro é inteiro, sempre o raio vai ser metade. Se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. Aqui no caso, se o raio é 1,5, o diâmetro é 3, tá? Poderia ter dado o diâmetro igual a 3 e aí teria que calcular o raio, que é 1,5, sempre é metade. O raio sempre é metade, tá? Qualquer coisa, entre em contato.